Olá pessoal, tudo bem? Vamos iniciar a nossa primeira aula de bancos de dados e apresentar os conceitos dessa disciplina que é tão importante para o nosso curso. Vamos lá! Nós temos aqui, então, os conceitos iniciais da disciplina de bancos de dados. Essa disciplina que é extremamente importante para o nosso estudo, para o nosso desenvolvimento como profissionais da informática. Então, a primeira pergunta que fica, o que é banco de dados? A área de bancos de dados é de grande importância no mundo da informática, uma vez que a informação é um bem precioso. Todas as páginas de internet, todos os sites em si, todos os sistemas têm um banco de dados por trás. O Facebook tem um banco de dados, o Globo.com tem um banco de dados, a página do Enem, que a gente se cadastra para fazer as provas, tem um banco de dados. Todos os sites em si, eles têm informação, e essa informação é justamente salva dentro do banco de dados. Então a gente tem várias aplicações do banco de dados. Algumas são consideradas tradicionais, ou seja, armazenam informações textuais ou numéricas, e outras são informações de banco de dados multimídia. Armazenam imagens, clipes de áudio, stream de vídeo e dados não convencionais. E tem também os bancos de dados com aplicações de sistemas de informações geográficos, que analisa mapas, dados sobre o clima, imagens de satélite, entre outros dados referentes a sistemas de informações geográficos. Temos aplicações também de Data Warehouse e o processamento analítico online, chamado OLAP, que é justamente para extrair e analisar informações comerciais que são úteis em grandes quantidades de dados. Ajuda principalmente na tomada de decisão pelas empresas. E temos também os bancos de dados de tecnologia em tempo real, que são chamados bancos de dados ativos, que controlam processos industriais e de manufatura. Dentro do universo de bancos de dados, nós temos os profissionais que trabalham diretamente com os bancos de dados, ou seja, os analistas de sistemas, os programadores, que são chamados projetistas, e também temos a figura do DBA, que é o Banco de Dados Administrator, e o usuário comum do banco de dados. As principais empresas fornecedoras de tecnologias de banco de dados são a IBM, a Oracle e a Microsoft. Mas o banco de dados tem uma história bem anterior, né? Se a gente for olhar, hoje teve uma evolução muito grande em tempos passados. O primeiro banco de dados teve início na década de 60 e 1970 pela IBM, principalmente em pesquisas que eram feitas para automatização de escritórios. Naquela época tinha que ter muita gente para armazenar e indexar os arquivos. Em 1970, um pesquisador da IBM chamado Ted Code publicou o primeiro artigo sobre bancos de dados relacionais, e esse artigo tratava-se sobre a forma de consultar esses dados em arquivos e tabelas por meio de comandos. Inicialmente, esse projeto do Ted Code era extremamente complexo. Ele não foi aceito e nem implantado. Mas a IBM criou um grupo de pesquisa chamado System-R com o objetivo de desenvolver um sistema de banco de dados que poderia ser comercializado. E nesse System-R introduziu a linguagem chamada SQL. Essa linguagem tornou padrão internacional para bancos de dados relacionais e hoje é utilizada com muita frequência. O System-R passou a se chamar SQLDS e evoluiu posteriormente para DB2, que é o banco de dados comercial da IBM. Mas se a gente for olhar dentro dessa história, o banco de dados iniciou com arquivos simples de texto, né? Se a gente for olhar lá um conteúdo da disciplina de algoritmos e estruturas de dados 1, vocês podem perceber que vocês aprendem a gravar arquivos nessa disciplina, que é justamente o dado mais primitivo. Você tem esses dados que são salvos em arquivos e, de certa forma, aquele programa que faz a leitura
desse arquivo tem uma organização. Esses sistemas de arquivos, porém, são prejudiciais em relação à estrutura, porque é definida principalmente pelo programador que fez essa aplicação. Então, o código em si, ele é muito específico para aquele arquivo de texto. O compartilhamento de um arquivo por vários programas apresenta extrema dificuldade, porque para gerenciar o acesso a esses arquivos é muito mais complicado. Então, o desenvolvimento de arquivos ele era feito totalmente isolado por programador em linguagens de programação diferentes, e isso causava uma certa incompatibilidade entre os sistemas. E a falta de gerenciamento dos acessos concorrentes, ou seja, aqueles usuários que estão conectados simultaneamente no programa para acessar aquela informação, era muito complexa. Então era uma tarefa realmente muito difícil de ser gerenciada. E nós temos aqui agora a formação do banco de dados que saiu de arquivos para sistemas gerenciadores de bancos de dados. Esse controle se tornou muito mais fácil porque um programa, uma aplicação, um sistema gerenciador de bancos de dados, ele faz todo o gerenciamento do acesso concorrente dessas informações e facilita que o programador tenha uma base de dados totalmente centralizada e também é manipulável de uma forma muito mais simples. Nós temos aqui o diagrama apresentado no Elsmar Rinavat, que apresenta um ambiente de sistema de banco de dados. Nós temos usuários e programadores como usuários finais de um sistema de banco de dados. O sistema de banco de dados ele possui um programa de aplicação de consultas e o software do sistema gerenciador de banco de dados ele tem outros softwares que fazem o processamento dessas consultas. Em bancos de dados 2, normalmente a gente trabalha um nível que a gente consegue entender melhor esses softwares que processam essas consultas e até otimizando o tempo dessas consultas. A definição do banco de dados, a forma como que as tabelas vão ser formadas é de extrema importância para a estrutura da nossa base de dados. E isso a gente guarda num arquivo que é chamada metadados. O metadados são dados sobre os dados dos arquivos do banco de dados. E também tem as informações em si que são armazenadas. Então a gente pode perceber que tem duas caixinhas aqui embaixo. Uma é o metadados, que é a informação da estrutura do banco de dados, e os dados em si armazenados. Então o banco de dados ele trouxe uma rapidez no acesso às informações presentes no banco de dados, reduziu os problemas de integridade e redundância das informações, diminuiu o esforço humano no desenvolvimento das aplicações que gerenciam bases de dados, a utilização desses dados passou a ser de forma integrada e distribuída de certa forma fisicamente, e esse banco de dados tem uma coleção lógica e coerente dos dados de algum significado, ou seja, a organização é feita em tabelas de forma específica e o desenvolvimento é feito de uma maneira realmente muito simples. Então, dentro dessa disciplina de banco de dados, a gente pode ver que ainda existia a abordagem de sistema de arquivos, que cada usuário define o tipo de arquivo que vai trabalhar e essa aplicação era muito específica para acessar esses dados e hoje a gente tem a abordagem de banco de dados, que é o único repositório que mantém os dados que são definidos. Então, aqui a gente não tem múltiplos arquivos, mas tem um acesso a um sistema gerenciador de banco de dados que armazena e pode manipular essas informações de uma maneira muito mais consistente. Bom, então eu espero que vocês tenham pego bastante desse conteúdo. É um conteúdo ainda introdutório de conceitos gerais. Para a gente não estender tanto o vídeo, a gente vai pausar por aqui, mas tem muito mais conteúdo pela frente. Um grande abraço.